Imagine que você está vivendo um dia normal quando entidades misteriosas invadem a Terra. Aqueles que as veem tiram as suas vidas instantaneamente. Dessa forma, o mundo entra em colapso e você terá que aprender a sobreviver grávida no meio dessa loucura. A história inicia com a nossa protagonista conversando com duas crianças. Ela explica para eles que não poderão tirar as vendas de seus olhos de forma alguma, senão acabarão morrendo, e em seguida os três vão para um barquinho a remo, fazer uma viagem sob um rio. Na próxima cena, voltamos para 5 anos antes e Mallory está em sua casa, que é o seu estúdio de arte, fazendo as suas obras. Quando a sua irmã chega e juntas as duas olham as últimas notícias que falam sobre um grande aumento do número de pessoas tirando as suas vidas, como se uma doença ou algo estivesse causando isso. Depois, as duas vão até o hospital para fazer os exames de rotina para saberem se está tudo bem com o neném que a protagonista está carregando. E Mallory sente como se não conseguisse se conectar com a criança, então ela recebe o apoio de sua irmã e a médica dizendo que assim que nascer ela vai se sentir como todas as mães se sentem. Quando estão indo embora do local, a protagonista presencia uma mulher batendo com a sua cabeça contra o vidro e se dá conta que aquilo que estava passando no noticiário deve ter chegado na cidade. Então Jessica dirige o mais rápido que consegue, desviando dos carros desgovernados. No entanto, logo tudo muda, pois a irmã de Mallory também viu esses seres e capota o veículo. Felizmente, as duas continuam aparentemente bem. Contudo, Jessica saiu de dentro do carro com uma expressão muito triste e se jogou na frente de um caminhão que a acertou em cheio. Mallory fica em choque e continua caminhando sem saber para onde ir ou o que fazer, então acaba caindo por causa das pessoas que estavam a empurrando. E uma mulher que ia entrar com seu esposo em uma casa voltou para ajudar. Entretanto, nesse momento ela viu uma dessas criaturas e começa a conversar com a sua mãe. Depois ela entra em um carro que estava pegando fogo. A protagonista é resgatada por um homem chamado Tom, que manda ela ficar de cabeça baixa. Nessa altura das coisas, ele percebeu que se você olhar para estes seres, você tira a sua vida. Charlie é um escritor que está dentro da casa e fala que acredita que seja o fim dos tempos, como se essas entidades assumissem a forma de seu maior medo, tristeza ou perda, e assim manipulam você a tirar a sua própria vida. Mallory se afasta um pouco do grupo que estão conversando sobre isso e continua tentando ter contato com a sua mãe através do celular. Mas todas as redes estão sem sinal, então Tom vai conversar com a protagonista e ela começa a chorar, falando sobre como a sua irmã ficou de repente com uma expressão triste e que a mulher nunca ficava assim. Mallory diz também sobre como a esposa do senhor começou a falar de repente com a mãe dela e depois entrou no carro em chamas. Mas Douglas fala que isso seria impossível, pois a sua sogra faleceu há anos. Alguns dias se passam e uma mulher aparece na porta da casa pedindo para entrar. Apesar de alguns do grupo serem contra, Tom abre a porta para ela e seu nome é Olímpia. Ela também está grávida e as duas irão ganhar próximas uma da outra. No entanto, há um problemão, além dos que eles já estão enfrentando. A comida que tem na residência está acabando e o grupo terá que achar uma maneira de conseguir mais, o que parece ser impossível, já que não podem sair sem as vendas. Então Greg sugere que usem as câmeras da casa ao seu favor e para saberem se os seres conseguem atacar através delas, o grupo o amarra em uma cadeira na frente do monitor. Infelizmente, Greg acaba falecendo e terão que achar outro jeito. Voltando ao rio, quando a protagonista e as crianças já estão 14 horas nele, um homem que não usa vendas vem os atormentar, querendo que eles tirem as suas vendas e olhem para as criaturas, mas Mallory consegue com um facão acabar com ele. E como esse filme é do mesmo universo de um outro que eu fiz resumo no canal, vocês podem ver como que essas pessoas que enxergam as criaturas e não acontece nada se sentem ao vê-las. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Na próxima
próxima cena, voltamos a 5 anos e o grupo terá que sair para buscar comida, então um pequeno grupo vai até o mercado usando um carro automático que eles pintaram os vidros e ascensor de aproximação, o que facilita para que não batem em nada. No estabelecimento, cada um pegou o que queria junto às comidas e Mallory decidiu levar alguns passarinhos em uma gaiola com ela, o que foi uma ótima decisão, pois antes de irem embora, um homem pede para que deixem ele entrar e quando começa a abrir a porta, os pássaros ficam loucos, indicando que há algo de errado. Este homem quer que o grupo veja os seres e como a parte que está na porta não consegue empurrar ela de volta, Charlie decide se sacrificar para que os outros se salvem, correndo em direção ao homem e o empurrando para fora. Voltando para casa, à noite outro empecilho ocorre. 2 pessoas que estavam junto ao grupo perceberam o quão útil o carro é e roubaram ele enquanto os outros estavam distraídos. Nos próximos dias, Olympia acaba deixando um estranho da rua entrar, pois ficou pensando que devia ajudar como fizeram com ela. O grupo inteiro foi contra, mas como o homem já estava na residência, não tinha mais o que fazer. Como Douglas se negava a aceitá-lo e apontou uma arma para Gary, o senhor passou a ficar trancado na garagem. Gary contou uma história para o restante do grupo sobre umas pessoas que andavam sem vendas nas ruas e obrigavam os que estavam se escondendo a verem os seres. Ele diz que está fugindo dessas pessoas e por isso foi parar ali. Mais tarde, Olympia diz para Mallory que está se sentindo um fardo e como a protagonista não é mole como ela, pede para que a mulher cuide de sua filha caso aconteça alguma coisa com Olympia. E Mallory logo dá um presente para acalmar os ânimos dela, que é um gatinho. O mesmo que a menina está no barco junto com a protagonista e a outra criança carrega. Continuando, Olympia e Mallory entram em trabalho de parto juntas e todos acabam indo para a parte de cima para ajudá-las. Apenas ficam embaixo Douglas, que está trancado na garagem, e Gary, que é um novo chegado da rua. As crianças nascem perfeitas, mas algo ruim acontece ao mesmo tempo. Gary colocou seus desenhos em cima da mesa da sala e faz outro. Parece que ele descreve as criaturas em seus desenhos. Depois ele coloca os pássaros dentro do congelador e abre a garagem para que Douglas olhe para as criaturas. Gary desmaia Tom e sobe para o andar de cima. Lá ele abre uma das janelas para que as mulheres e as crianças vejam os seres. Infelizmente, dessa maneira, Olympia e Cherry acabam tirando as suas vidas. Já Mallory se cobriu com um cobertor e ficou cuidando das crianças. Douglas conseguiu entrar na casa e acertar Gary com um tiro da arma, mas como o senhor não estava enxergando, não vê quando o homem se aproxima e os dois caem escada abaixo. Depois, Gary usa tesouro em Douglas e acaba tirando a vida dele, mas Tom consegue acordar antes que o homem fizesse algo com Mallory e as crianças e acaba com o homem. Os dois criaram junto as crianças e 5 anos depois, alguns dias antes do começo da história, eles ensinaram para as crianças como diferenciar se estão em um local aberto ou fechado enquanto estão vendados, entre outras coisas importantes para a sobrevivência. Certo dia, Tom recebeu um recado pelo walkie-talkie de um homem chamado Rick. Ele avisou que há um lugar seguro e disse como que fazem para chegar até lá. Contudo, é um pouco perigoso, já que são uns 2 dias pelo rio e há as corredeiras. Mas no fim disso tudo fica o abrigo que eles poderão encontrar ao ouvirem os pássaros cantando. E assim, as brigas entre o casal começam a surgir. Primeiro é por Mallory achar que o tal abrigo possa ser uma forma daquelas pessoas do mal querendo atrair os sobreviventes, e o outro motivo é por Tom contar histórias de quando ele era pequeno e brincava com outras crianças. Ela acredita que isso possa fazer com que os pequenos comecem a sonhar e acabam fazendo algo que os leve a tirar as vendas. Entretanto, Tom acha que eles devem acreditar em algo maior e que Mallory deveria ser uma mãe melhor, já que até hoje não deu um nome às crianças. Ela chama o menino de garoto e a menina de garota. Mas a protagonista bate na tecla que toda decisão que ela toma é pensando no bem deles. No dia seguinte, o casal faz as pazes e enquanto estão pegando comida em outra residência, o grupo que não usa vendas aparece. Então Tom decide ficar para distraí-los enquanto Mallory foge com as crianças. Infelizmente, o homem acaba tendo que ver para conseguir ir atrás das pessoas, mas ele não deixa nenhuma escapar para irem atrás de sua família. E no fim, os seres fazem com que ele tire a sua própria vida. Assim que chegam em casa, a protagonista segue o pedido de seu amado de que faça a viagem no rio com as crianças, então ela pega tudo que precisarão usar e vemos a cena do início da história. Alguém teria que olhar na parte das corredeiras, contudo Mallory não consegue colocar as crianças em risco, mesmo que seja para salvar ela e um deles, então eles passam
por essa parte do rio vendados e resulta com o barco virando. A protagonista consegue recuperar a garota e o garoto, e juntos continuam já na superfície, procurando pelo barulho dos pássaros. Mas como as criaturas alcançaram o trio, quando começa a andar mais rápido, Mallory acaba tropeçando e descendo por um barranco, que a faz ficar desacordada e as crianças ficam soltas. A garota e o garoto saem caminhando pela floresta e escutam os seres usando a voz de Mallory para que eles tirem as vendas. Nesse meio tempo, a protagonista acorda e consegue recuperar o garoto, contudo a garota não responde aos seus chamados e ela começa a se desesperar, gritando para as criaturas não mexerem com os seus filhos. Então o garoto conta que a garota está com medo da maneira que ela tem agido e sem saber o que fazer, Mallory começa a falar alto pedindo desculpas e decide continuar uma das histórias de Tom que ela impediu que ele terminasse. Dessa maneira a garota segue a voz da protagonista e os encontra. A protagonista pega suas crianças no colo e corre, pois os seres estão cada vez mais fortes e no momento de desespero acaba encontrando a entrada do abrigo. Assim que entram, Mallory descobre a razão deles terem sobrevivido, já que ali era uma escola para cegos e realmente há muitos pássaros no lugar que avisam quando as criaturas estão por perto e para guiar novos sobreviventes. No local, a protagonista acaba encontrando a sua médica que estava ali cuidando quando ela estava grávida e a mulher pergunta o nome das crianças. Então agora em um lugar melhor, Mallory decide que a garota se passará a se chamar Olympia e o garoto Tom. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!